Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a minutagem certinha para quem veio dos aplicativos vizinhos e quiserem pular para onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo eu vou agradecer de coração. Eu peço desculpa pelo barulho, é porque é dia de semana, então é muito barulho. A história de hoje é sobre alguém que foi menosprezada, mas quando voltou diferente, voltou sem se importar com a família, com as pessoas que não acreditaram nela. A narração ela é feita por IA, então qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo histórias é mera coincidência. A gameplay ela é autoral e as histórias citadas são adaptadas e traduzidas por mim, pela experiência de vocês. Se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar o que vocês acharam, eu vou agradecer de coração. Agora, sem mais demora, bora pra história! Quando saí da minha família, eles me chamaram de fracasso, até eu voltar como a mulher que nunca conseguiram valorizar. Durante quase toda a minha vida, minha família me ensinou, de formas sutis e brutais, que eu era a peça menos importante da casa. Não diziam isso diretamente. Seria simples demais, em vez disso, faziam como muitas famílias tóxicas fazem, comparavam, desmereciam, ridicularizavam, minimizavam minha irmã mais velha. Camila era o orgulho, perfeita, elegante, formada em direito, noiva de um homem financeiramente estável. Meu irmão, Ricardo, era o herdeiro emocional, ambicioso, promissor, a extensão natural das expectativas dos meus pais, e eu era criativa. O título parecia inofensivo, até você entender o verdadeiro significado dentro daquela casa. Instável, sonhadora demais, pouco prática, difícil de levar a sério. Desde pequena, meu amor por arte, estética e design era tratado como fase, não talento. Enquanto meus irmãos recebiam incentivo, investimento e orgulho explícito, eu recebia sorrisos condescendentes. Isso é bonito como hobby, mas qual sua carreira de verdade? Você precisa pensar em estabilidade, design, isso sequer dá futuro. Cada comentário parecia pequeno isoladamente, mas anos disso constroem feridas profundas. Minha mãe tinha especial talento para transformar críticas em preocupação. Só não quero que você se decepcione. Meu pai, mais direto, preferia a frieza prática. Você nunca vai crescer vivendo de ideias. No fundo, a mensagem era clara. Eles não acreditavam em mim. E por muito tempo eu também comecei a não acreditar. Ainda assim, persisti e estudei. Construí portfólio, trabalhei em empregos pequenos, aceitei freelas exaustivos, busquei oportunidades. Mas fazer isso enquanto sua própria família trata seus sonhos como piada é emocionalmente devastador. Cada pequena conquista minha parecia invisível perto das vitórias dos meus irmãos. Quando Camila comprou o apartamento, houve jantar comemorativo. Quando Ricardo conseguiu promoção, meu pai quase chorou de orgulho. Quando consegui minha primeira grande cliente independente, minha mãe perguntou-se: aquilo pagaria contas de verdade? Eu sorria, engolia, continuava, porque em algum lugar, ainda existia a esperança infantil de que se eu trabalhasse duro o suficiente, finalmente seria vista. Mas algumas pessoas não mudam quando você cresce, apenas encontram novas formas de diminuir suas conquistas. O ponto mais doloroso veio no meu 26º aniversário. Minha família organizou jantar na teoria para celebrar na prática. Transformou-se em mais uma sessão de comparação. Camila anunciava planos luxuosos de casamento, Ricardo discutia investimentos, meus pais irradiavam orgulho. Quando perguntaram sobre mim, mencionei uma oportunidade importante, uma possível entrevista em uma renomada agência de design. Silêncio breve, então meu pai riu. Tomara que dessa vez vire algo concreto. Alguns riram junto. Minha mãe completou: só queremos que você pare de viver de tentativa. Foi como ser reduzida publicamente. Mais uma vez, a eterna filha insuficiente, naquela mesa rodeada por pessoas que deveriam ser meu porto. Senti algo quebrar, não dramaticamente, mas definitivamente pela primeira vez. Não senti apenas tristeza, senti clareza. Talvez eu nunca fosse pequena demais, talvez estivesse apenas tentando florescer em solo que fazia questão de me convencer do contrário. Naquela noite, deitada no quarto que ainda carregava resquícios emocionais da minha adolescência, encarei o teto por horas e percebi uma verdade devastadora: minha família não era apenas incapaz de me compreender, era um ambiente que Actively limitava minha expansão. Eu não precisava apenas provar algo,
precisava sobreviver emocionalmente longe dali. Mas partir parecia assustador, porque quando sua família te convence por anos de que você não é capaz, ir embora exige mais do que coragem logística. Exige reconstrução psicológica. Ainda assim, pela primeira vez, a ideia de sair deixou de parecer fracasso, começou a parecer liberdade. Depois daquela noite, algo dentro de mim mudou de forma irreversível. Eu ainda estava na mesma casa, ainda ouvia os mesmos comentários, ainda via as mesmas dinâmicas. Mas emocionalmente comecei a me desligar. Foi como se, pela primeira vez, eu enxergasse minha família sem o filtro desesperado de quem ainda buscava aprovação. E a visão foi dolorosa. Passei a perceber padrões que antes eu tentava justificar. Minha mãe só elogiava quando minhas escolhas se aproximavam do que ela considerava aceitável. Meu pai só demonstrava respeito quando algo parecia financeiramente tradicional. Camila frequentemente me tratava como exemplo do que não fazer. Ricardo, embora menos cruel, absorvera a mesma lógica. Eu era a irmã talentosa, mas improvável, sempre quase, nunca suficiente. Essa posição dentro da família cria algo perigoso. Você internaliza a narrativa de potencial não realizado, mesmo quando está lutando mais do que todos para sobreviver. Comecei a questionar quantas decisões minhas haviam sido influenciadas não por incapacidade, mas pelo desgaste constante de viver em um ambiente que enfraquecia minha autoestima. A resposta me destruiu um pouco, mais do que eu queria admitir. Ainda assim, continuei tentando, consegui entrevistas, expandi portfólio, passei noites desenvolvendo projetos autorais. Mas cada pequeno avanço parecia colidir com o peso emocional de voltar para casa, um lugar onde minhas conquistas eram minimizadas antes mesmo de florescer. Certa tarde, recebi uma ligação que poderia mudar minha carreira. Uma renomada empresa de design em outra cidade havia se interessado pelo meu trabalho, queriam entrevista presencial. Era grande, realmente grande. Meu coração disparou. Passei dias preparando materiais, ajustando apresentações e permitindo, pela primeira vez em muito tempo, que esperança ocupasse espaço real. Quando contei à minha família, a reação foi exatamente o que eu deveria ter esperado, mas ainda assim doeu. Outra cidade, disse minha mãe já desconfortável. Você vai se mudar por uma possibilidade? Meu pai nem levantou os olhos direito. Parece precipitado. Camila soltou um comentário passivo-agressivo. Só cuidado para não romantizar oportunidades. Ricardo perguntou sobre salário, como se valor criativo só existisse se validado imediatamente por números robustos. Naquele instante, olhando ao redor, senti uma tristeza profunda, não porque me impediram fisicamente, mas porque compreendi plenamente. Minha família não sabia torcer por mim. Se meu crescimento exigisse sair da narrativa limitada que construíram sobre quem eu deveria ser, eles preferiam minha proximidade à minha expansão. Mesmo que essa proximidade me custasse tudo, essa realização foi brutal, mas também libertadora. Naquela noite, Bianca me encontrou chorando. Minha melhor amiga sempre foi o espelho mais honesto que tive. Depois de ouvir tudo, ela disse algo que mudou minha vida. Talvez seu problema nunca tenha sido falta de talento. Talvez tenha sido excesso de convivência com pessoas comprometidas demais com a versão menor de você. Eu nunca esqueci porque de repente tudo fez sentido. Minhas inseguranças, meu medo, minha hesitação não eram provas de fracasso, eram sintomas de anos sendo emocionalmente diminuída. Pela primeira vez, considerei seriamente partir, não como fuga impulsiva, mas como estratégia de sobrevivência. Passei a organizar documentos, economias, possibilidades em silêncio, porque eu sabia, se anunciasse cedo demais, tentariam-me convencer a permanecer pequena, e dessa vez eu precisava proteger a possibilidade da minha própria expansão antes que alguém a sabotasse. Nos dias seguintes, continuei convivendo normalmente, mas internamente já não pertencia totalmente àquele lugar. Cada crítica reforçava a decisão, cada comparação fortalecia a clareza. Minha família ainda me via como filha perdida, quase sucesso, eterna tentativa. Eles não faziam ideia que eu estava a poucos passos de me tornar exatamente aquilo que nunca acreditaram ser possível, e quando isso acontecesse, não seria apenas minha vida que mudaria, seria também o peso devastador do arrependimento deles. A ligação oficial chegou numa terça-feira chuvosa. Enquanto eu revisava mais uma vez meu portfólio, tentando controlar a ansiedade, a empresa queria me contratar. Não era estágio, não era freelancer temporário, não era promessa vaga, era uma vaga real em outra cidade, com salário digno, benefícios e espaço verdadeiro para crescimento. Por alguns segundos, não consegui respirar direito. Passei tantos anos ouvindo que meus sonhos eram frágeis, impráticos ou improváveis que quando a oportunidade
concreta finalmente surgiu. Parte de mim quase não soube como acreditar, mas era real. Meu trabalho havia sido visto, valorizado, escolhido. Chorei. Não apenas pela conquista, mas pelo simbolismo. Aquilo não era apenas emprego. Era prova de que talvez eu nunca tenha sido insuficiente. Talvez eu apenas estivesse tentando florescer cercada por pessoas incapazes de reconhecer meu valor. Contar para minha família, no entanto, foi a confirmação final de tudo que eu já sabia. Naquela noite, durante o jantar, anunciei: fui contratada, vou me mudar. Silêncio, nenhuma explosão de orgulho, nenhum abraço emocionado, nenhuma comemoração. Minha mãe foi a primeira. Você realmente vai fazer isso? Meu pai franziu o senho. Parece precipitado abandonar tudo por um emprego, abandonar tudo, como se tudo não fosse justamente o ambiente que lentamente esmagava minha autoestima. Camila suspirou. Espero que não esteja idealizando independência. Ricardo perguntou se eu tinha certeza de que conseguiria me sustentar. Nenhum deles perguntou se eu estava feliz. Esse detalhe me marcou profundamente, porque finalmente compreendi. Minha família estava mais confortável com minha permanência frustrada do que com minha possibilidade de sucesso distante. Naquele instante, algo em mim se solidificou. Não respondi defensivamente, não implorei validação, não tentei convencê-los, apenas disse: eu vou. E pela primeira vez, essas palavras não carregavam dúvida. Nos dias seguintes, o clima em casa tornou-se estranho, não exatamente hostil, mas carregado de desaprovação velada, comentários sutis e tentativas de gerar medo. A vida lá fora não é simples. Você sempre foi sensível, não queremos te ver quebrar a cara. Mas eu começava a perceber a diferença entre preocupação genuína e projeção limitante. Eles não estavam apenas preocupados, estavam desconfortáveis, porque minha partida ameaçava a narrativa de fracasso que sustentaram sobre mim por anos. Se eu saísse, e desse certo, quem eles seriam? Diante disso, minha mudança foi modesta, poucas malas, apartamento pequeno, economias apertadas, nada glamouroso, mas quando fechei a porta da casa da minha infância pela última vez, senti algo que nunca havia experimentado ali: ar puro. Pela primeira vez, o medo coexistia com liberdade. A nova cidade era assustadora, desafiadora, solitária, mas também vibrante. Cada esquina parecia carregar possibilidades, cada reunião representava espaço, cada projeto era uma chance real. Sem minha família por perto para reduzir constantemente minhas ambições, algo extraordinário começou a acontecer. Minha mente clareou, minha criatividade expandiu, minha confiança, ainda frágil, começou a respirar. Eu trabalhava incansavelmente, não para provar algo a eles, mas para finalmente descobrir quem eu poderia ser longe das limitações que me foram impostas pela primeira vez. Meu esforço não era drenado tentando sobreviver emocionalmente, era investido em crescimento. Bianca me ligava frequentemente, sempre reforçando: você não foi embora porque fracassou, foi embora porque precisava espaço para vencer. E ela estava certa, a partida não foi derrota, foi renascimento. No final do terceiro capítulo da minha vida, eu não era mais a filha subestimada tentando desesperadamente ser suficiente, eu era uma mulher finalmente começando, mesmo assustada, a construir uma vida onde fazia sentido existir inteira. Os primeiros meses na nova cidade foram brutais, não no sentido trágico, mas no sentido real. Eu não tinha rede familiar por perto, não havia conforto conhecido, não existia espaço para autossabotagem prolongada, havia contas, metas, pressão, aprendizado acelerado. Meu apartamento era pequeno, simples e muito distante da imagem glamourosa que alguns associam à independência, mas cada canto carregava algo que minha antiga casa jamais me ofereceu: possibilidade. Pela primeira vez, eu vivia em um ambiente onde ninguém ridicularizava meus sonhos antes mesmo de tentá-los. No trabalho, o impacto foi imediato. A empresa era exigente, competitiva e repleta de profissionais extremamente talentosos. Assustador, muito, mas também revelador, porque, ao contrário da narrativa familiar que me acompanhou por anos, ali ninguém me tratava como promessa improvável. Meu talento era avaliado por competência real. Minhas ideias eram ouvidas, meus projetos analisados, minha criatividade respeitada. Não havia condescendência, apenas resultado, e eu floresci. Passei a entregar campanhas ousadas, soluções visuais estratégicas e propostas que rapidamente chamaram atenção. Minha sensibilidade artística, antes tratada como fragilidade, transformou-se em diferencial competitivo. Meu olhar, minha visão e minha coragem criativa começaram a se destacar. Pela primeira vez, não precisei pedir espaço. Eu simplesmente comecei a ocupá-lo. Minha líder direta, Helena, foi talvez a primeira figura de
autoridade profissional a enxergar meu potencial sem reservas. Após uma apresentação particularmente impactante, ela me chamou em sua sala. Você tem visão de liderança. Disse com firmeza, não se comporte como alguém que veio apenas tentar. A frase me atravessou profundamente porque percebi, naquele momento, o quanto ainda carregava resquícios psicológicos da filha desacreditada. Eu ainda agia, às vezes, como quem precisava agradecer por estar na sala quando, na verdade, merecia estar ali. A partir daquele dia, algo mudou. Comecei a me posicionar com mais segurança, assumir projetos maiores, negociar ideias sem pedir desculpas. Quanto mais me afastava da mentalidade construída pela minha família, mais meu verdadeiro potencial emergia, e os resultados vieram rápido: promoções, reconhecimento, clientes estratégicos, projetos de grande visibilidade. Meu nome começou a circular internamente com respeito crescente. Enquanto isso, a comunicação com minha família tornava-se cada vez mais superficial, mensagens ocasionais, perguntas práticas, pouco interesse genuíno. Curiosamente, à medida que eu crescia, eles pareciam desconfortáveis. Não celebravam plenamente, mas também já não podiam me descartar como fracasso previsível. Isso criou uma tensão silenciosa, porque meu sucesso começava a desmontar. Sem confrontos diretos, anos de subestimação, eu não precisava mais argumentar, minha vida estava respondendo por mim. Bianca me visitou 6 meses depois, ao entrar no meu pequeno apartamento cheio de painéis criativos, projetos e energia vibrante. Sorriu emocionada. Você parece maior, não fisicamente, mas espiritualmente. E ela estava certa, eu estava crescendo, não apenas profissionalmente, mas como mulher. Cada conquista reforçava uma verdade poderosa: eu nunca fui incapaz, eu apenas precisei sair do lugar que lucrava emocionalmente com minha insegurança. No fim do 4º capítulo, minha vida começava finalmente a fazer sentido, e, pela primeira vez, a filha menosprezada estava se transformando em algo que sua família jamais imaginou, uma mulher impossível de ignorar. Um ano após minha mudança, minha vida já não lembrava em quase nada aquela versão de mim que saiu da casa dos meus pais carregando malas, medo e autoestima fragmentada. Agora, eu caminhava por corredores corporativos com postura firme, liderava reuniões importantes, assinava projetos de alto impacto. Meu nome deixava de ser apenas promissor para se tornar referência. A transformação não foi mágica, foi construída cada madrugada revisando campanhas, cada apresentação impecável, cada ideia defendida com coragem, cada momento em que escolhi acreditar em mim mesma, mesmo quando antigas inseguranças ainda sussurravam o contrário. Meu trabalho começou a gerar resultados expressivos para a empresa. Clientes importantes elogiavam diretamente minhas propostas. Campanhas sob minha liderança aumentavam alcance, lucro e reconhecimento de marca. Eu deixei de ser apenas uma designer talentosa, passei a ser estratégica e, no mundo corporativo, isso muda tudo. Helena tornou-se uma mentora fundamental. Ela não apenas reconhecia meu talento, desafiava minha expansão. Você ainda opera como alguém tentando provar valor, disse certa vez. Mulheres extraordinárias não vivem tentando provar, elas constroem. Essa frase mudou profundamente minha mentalidade, porque por anos, minha energia foi consumida tentando convencer minha família de que eu era suficiente. Agora, eu entendia, não precisava provar, precisava crescer. Essa mudança interna acelerou tudo. Passei a buscar projetos ainda maiores, propus reestruturações visuais ousadas, assumi riscos criativos e funcionou. Minha promoção para diretora criativa associada veio mais cedo do que muitos esperavam. Salário maior, influência real, equipe própria. Quando assinei o contrato, lembrei imediatamente de todos os jantares familiares em que trataram meu sonho como passatempo. Sorri sozinha, não por vingança amarga, mas por validação. Minha carreira não era fase, era destino. Enquanto isso, a dinâmica com minha família começou a mudar de forma sutil. Minha mãe passou a perguntar mais sobre trabalho. Meu pai demonstrava curiosidade prática sobre meus ganhos. Camila começou a tratar minhas conquistas com um desconforto cada vez mais visível. Ricardo, pela primeira vez, parecia genuinamente impressionado. Era estranho, porque eu reconhecia algo silencioso emergindo. Arrependimento, ainda não explícito, ainda não verbalizado, mas presente. Eles começavam a perceber que a filha que trataram como instável não apenas sobrevivera longe deles, floresceu de maneira extraordinária. Isso alterava toda a estrutura emocional familiar. A narrativa antiga estava ruindo. Eu já não era o quase, era sucesso concreto. Mudei para um apartamento maior, comecei investimentos, expandi círculo profissional,
viajei por projetos internacionais. Minha estética, confiança e presença evoluíram drasticamente, mas o aspecto mais poderoso não era externo, era psicológico. Eu finalmente deixei de me enxergar através das limitações impostas pela minha criação. Minha família me ensinou a duvidar, a distância me ensinou a ver. No 5º capítulo, não era apenas minha carreira que estava mudando, era minha identidade inteira. A garota desacreditada estava desaparecendo, e em seu lugar, surgia uma mulher cuja grandeza começava a forçar até aqueles que a menosprezaram a confrontar o peso de seus próprios erros. 2 anos depois de deixar minha família para trás, recebi a notícia que mudaria definitivamente minha trajetória. Fui promovida a designer-chefe. Quando Helena entrou em minha sala naquela manhã, carregando um sorriso raro e firme, meu coração disparou antes mesmo das palavras. Você não é mais apenas uma grande criativa, disse ela. Você se tornou liderança. O cargo é seu. Por alguns segundos, o mundo pareceu desacelerar. Designer-chefe. A posição que anos antes parecia inalcançável. Especialmente para a filha que cresceu ouvindo que sua paixão jamais seria carreira real. Assinei o contrato com as mãos levemente trêmulas, não de medo, mas da força simbólica daquele momento. Eu havia conseguido, não apesar de quem eu era, mas justamente porque finalmente permiti que minha verdadeira essência ocupasse espaço. Minha nova posição trouxe mudanças monumentais, salário extraordinário, autoridade criativa plena, equipe robusta sob minha liderança, projetos internacionais. Reconhecimento no setor. Meu nome passou a circular em revistas, eventos e grandes campanhas como referência de inovação e visão estratégica. A antiga garota subestimada agora liderava narrativas visuais de marcas globais. Minha vida fazia sentido de uma forma que nunca antes havia experimentado. Tudo começou a se encaixar: meu talento, minha ambição, minha estética, minha visão. O que minha família tratou como fraqueza era, na verdade, minha maior força. Passei a viver em uma cobertura elegante. Construí patrimônio real, investi em projetos autorais e pela primeira vez, experimentei algo profundamente novo: paz. Não a paz superficial de aprovação externa, mas a paz de finalmente viver alinhada com meu próprio potencial. Enquanto isso, minha família observava de longe, e o arrependimento começou a ganhar forma concreta. Minha mãe passou de comentários céticos para orgulho hesitante. Meu pai, antes tão rápido em reduzir meus sonhos, agora mencionava minhas conquistas para terceiros. Camila tornou-se desconfortavelmente silenciosa. Ricardo passou a buscar conselhos profissionais. A mudança era evidente, mas eu via com clareza. Não era transformação completa, era percepção tardia. Eles começavam a entender o que perderam emocionalmente ao me subestimar por tanto tempo. Recebi convites para reuniões familiares com frequência crescente, mensagens mais calorosas, interesse repentino, tentativas sutis de reconexão. Parte de mim sentia satisfação, outra parte mais madura. Entendia que validação tardia não apaga cicatrizes antigas. Ainda assim, não havia mais dor aguda, porque eu já não precisava desesperadamente da aprovação deles. Meu sucesso havia me devolvido algo ainda mais poderoso: autovalidação. Bianca, ao me visitar em minha nova cobertura, olhou ao redor, emocionada. Eles tentaram te convencer de que você era pequena, e agora você literalmente construiu uma vida gigante. Rimos, mas a verdade por trás da frase era profunda. Minha expansão não foi apenas profissional, foi existencial. Eu não havia apenas conquistado um cargo, conquistei a prova definitiva de que nunca fui inadequada, apenas estive cercada, por tempo demais, por pessoas incapazes de reconhecer a dimensão do meu valor. No 6º capítulo, minha vida já não era sobre escapar da rejeição familiar, era sobre viver plenamente, como a mulher extraordinária que surgiu quando finalmente decidiu partir. O convite chegou numa tarde de domingo. Minha mãe queria que eu voltasse temporariamente para casa, só por alguns dias. Seu pai sente sua falta. Seria bom ter você aqui. As palavras eram cuidadosas, quase gentis demais. Algo que anos atrás teria me emocionado profundamente. Agora eu lia com clareza. Não era apenas saudade, era necessidade emocional. Minha ausência, antes tratada como escolha precipitada, agora carregava peso, porque minha partida não resultou em fracasso, resultou em sucesso extraordinário, e isso mudava tudo. Depois de pensar bastante, decidi ir, não por necessidade de validação, mas por mim, porque retornar, agora, não seria voltar como filha diminuída, seria retornar como mulher inteira. Quando cheguei, a sensação foi quase surreal: a mesma casa, os mesmos corredores, as mesmas paredes, mas eu não era mais a mesma. Meu porte havia mudado, minha confiança, minha presença, minha energia, tudo em mim refletia alguém que construiu o próprio mundo. Minha mãe me
Recebeu com emoção visivelmente maior do que costumava demonstrar. Meu pai, sempre contido, parecia desconfortavelmente impressionado. Camila, pela primeira vez, não encontrou comentários passivo-agressivos imediatos. Ricardo me observava com algo próximo de respeito genuíno. Foi estranho, porque durante toda a minha vida, eu me acostumei a ser a versão menos celebrada naquele ambiente. Agora, minha presença alterava a atmosfera. As primeiras horas foram quase cerimoniais. Perguntas sobre minha carreira, meu apartamento, minhas viagens, meu cargo, interesse real, admiração velada, curiosidade crescente, e então percebi, de forma definitiva, minha família estava finalmente vendo em mim aquilo que ignorou por anos, não porque eu havia mudado completamente, mas porque o sucesso tornou impossível continuar sustentando a narrativa antiga. Durante um jantar, meu pai comentou, com uma mistura de orgulho e arrependimento: "Acho que subestimamos você." A frase pairou no ar, simples, mas devastadora, porque resumiu décadas de dor em poucas palavras. Minha mãe chorou discretamente mais tarde, admitindo: "Eu achei que estava te protegendo, mas talvez só tenha te limitado." Camila, sempre a mais difícil, acabou confessando algo ainda mais brutal: "Acho que eu tinha inveja da sua coragem." Aquilo me atingiu profundamente, porque finalmente compreendi: muitas das críticas que recebi nunca foram apenas sobre incapacidade, eram reflexos das limitações, medos e projeções deles próprios. Minha existência usava caminhos que eles não compreenderam e por isso tentaram reduzir, mas agora, diante da mulher que me tornei, não podiam mais negar. Passei aqueles dias observando, sentindo e processando. Não havia desejo de humilhar, a vida já havia feito isso silenciosamente. Meu sucesso era o espelho inevitável dos erros deles. Minha volta temporária tornou-se, para minha família, uma confrontação emocional profunda. Eles não haviam criado uma filha fracassada, haviam quase destruído emocionalmente uma mulher extraordinária. Essa realização carregava peso, muito peso. Antes de partir, minha mãe segurou minha mão e disse: "Você construiu tudo aquilo que nunca tivemos coragem de imaginar." Pela primeira vez, senti verdade completa, não perfeição, mas verdade, e, ao sair daquela casa novamente, percebi algo monumental. Eu não precisava mais voltar buscando pertencimento, porque finalmente compreendi: meu valor nunca esteve condicionado à capacidade da minha família de enxergá-lo. Eles apenas demoraram demais para perceber o quão extraordinária eu sempre fui. Ao deixar a casa da minha família pela segunda vez, percebi algo que jamais imaginei sentir ali: encerramento. Não porque todas as dores desapareceram, não porque anos de críticas, comparações e diminuição simplesmente deixaram de existir, mas porque, pela primeira vez, essas feridas já não definiam minha identidade. Eu havia voltado, eles me viram, eles compreenderam tarde, sim, mas compreenderam. Durante toda a minha infância, adolescência e início da vida adulta, busquei desesperadamente algo que parecia simples: ser reconhecida, ser valorizada, ser incentivada, ser vista. Passei anos acreditando que, se me esforçasse o suficiente, se fosse boa o bastante, se finalmente alcançasse algo grande, receberia esse amor de forma plena, e talvez tenha recebido, mas a verdade mais poderosa foi outra. Quando esse reconhecimento finalmente chegou, eu já não dependia dele para saber quem era. Essa foi minha verdadeira vitória. Minha família, agora tomada por arrependimento real, tentava reconstruir vínculos. Minha mãe buscava proximidade genuína. Meu pai, embora ainda emocionalmente limitado, passou a demonstrar orgulho sincero. Ricardo tornou-se aliado inesperado. Até Camila, antes tão presa à própria necessidade de superioridade, começou a me tratar com respeito honesto. Eles mudaram, em parte, mas mais importante, eu mudei completamente. Eu não precisava mais ocupar o papel da filha buscando validação. Passei a existir como mulher autônoma, bem-sucedida e emocionalmente consciente. Minha carreira continuou a florescer. Como designer-chefe, expandi projetos globais, construí patrimônio sólido, tornei-me referência internacional e investi em iniciativas para jovens mulheres criativas, especialmente aquelas vindas de ambientes emocionalmente limitantes. Porque compreendi algo essencial: meu sucesso não precisava terminar em mim, ele podia abrir portas para outras. Transformei minha dor em estrutura, minha rejeição em propósito, minha saída em legado. Bianca, como sempre resumiu melhor: eles passaram anos tentando te convencer de que você era pequena, agora precisam viver sabendo que sempre estiveram errados. E havia uma força silenciosa nessa verdade. Não busquei vingança, não precisei humilhar, não precisei provar constantemente. Minha vida tornou-se prova suficiente. Hoje, quando olho para minha trajetória, não vejo apenas sofrimento, vejo transformação. A filha menosprezada, a jovem desacreditada, a mulher que saiu com medo, todas elas foram
necessárias porque cada versão minha construiu o caminho até aqui, uma mulher que não apenas sobreviveu à subestimação, mas floresceu de forma tão grandiosa que até aqueles que mais duvidaram precisaram confrontar o peso devastador de seus próprios erros. No fim, descobri algo profundamente libertador. Às vezes, ir embora não significa abandonar sua família. Significa abandonar a versão de si mesma que eles tentaram limitar. E quando você faz isso, pode finalmente descobrir o quão extraordinária sempre foi.